Boa noite a todos. Estamos aqui começando um bate-papo com os amigos, com os parentes, conterrâneos, enfim. Vamos todas as noites agora bater um bate-papo, falar sobre política, sobre os problemas que atingem o povo brasileiro. Enfim, vamos bater um papo aqui, interagir com o internauta para que possamos, essas eleições de 2018, ter melhores representantes, um Congresso mais ético, mais honesto e com representante da classe trabalhadora, com representante dos trabalhadores, enfim. Vamos bater um papo aqui, interagir com todos que estão nos assistindo e espero que todos participem e interajam conosco, porque só assim teremos um Brasil melhor, um país mais justo, com as pessoas participando da política. E as pessoas de bem têm que entrar na política, porque se não entrarem na política, os bandidos continuarão mandando na política. Eu digo todo dia no trabalho, nas praças, na academia, onde eu vou, digo, as pessoas de bem têm que entrar na política. As pessoas jovens, pessoas preparadas, ficha limpa, honestas, porque senão esses bandidos continuarão mandando e desmandando no nosso país. Você vê o Congresso Nacional, né? Um Congresso totalmente conservador, podre. Livraram o Temer de duas ações penais. Está aí um dos maiores bandidos da República na presidência da República. Isso é vergonhoso, gente. O povo brasileiro tem que passar esse país a limpo nessas eleições. Não tem outro jeito. Porque temos que fazer uma reforma profunda nesse país. Reforma grande nesse país. Uma reforma estruturante grande, reforma política grande, reforma tributária grande, porque os pobres são penalizados. As classes mais pobres hoje são as mais penalizadas, porque não temos saúde, não temos educação, não temos segurança. Estou aqui trancado num apartamento todo murado, com cerca elétrica, com porteiro, e não dá para aguentar mais. O povo tem que fazer uma mudança profunda, votar em pessoas capacitadas, comprometidas com a sociedade. Chega de enganadores, chega de mentirosos, porque a mídia criminalizou a política. Diz que a política só tem bandido. Mas o povo tem que entrar na política para fazer a diferença. E as pessoas de bem. Fazer a diferença na política. É isso que está precisando do povo brasileiro. Participar da política. Porque o povo hoje brasileiro só quer saber de festa, de futebol. Futebol não resolve nada, gente. Tudo que resolve nesse país é a política. O imposto que você paga de uma caixa de fósforo é uma decisão política. Tem que ter aquela lei para impor aquele imposto. Então o povo brasileiro tem que se conscientizar e participar da política. Votar em pessoas honestas, pessoas limpas. Hoje tem uma mídia sensacional, que é as mídias sociais, as redes sociais. Você pode pesquisar hoje através do detector de corrupção. Você pesquisa e sabe quem é o político que está pedindo seu voto. Porque lá tem, quando você coloca o nome da pessoa, vai aparecer as ações penais que a pessoa responde, os inquéritos,
Então hoje está muito fácil para as pessoas detectar, checar se aquela pessoa é uma pessoa de bem. E o Brasil precisa de reformas profundas, né? Vamos acabar com essas oligarquias, né? Vocês pegam pela Paraíba, 10 pessoas numa família só, há 50 anos na política. E será que o povo não vê isso? Vamos começar aqui por Maranhão. Maranhão é senador, né? Lá de Araruna. A irmã era prefeita de Araruna, perdeu agora na última eleição. Tem um sobrinho que é deputado federal. Tem outra sobrinha que foi deputada estadual e é suplente de deputado estadual, de vez em quando assume. E por aí vai. Deve ter vereador lá em Araruna, eu não sei mais esse detalhe. Aí vem a família Cunha Lima. A família Cunha Lima tem Cássio Cunha Lima, que é senador. O filho é deputado federal. Tem 2 primos deputados estaduais. E tem mais outro deputado estadual casado com a prima dele. Já pensou? E o prefeito de Campina Grande é primo dele também. Olha um monte de gente na política de uma família só, de uma casa só. Olha o padrão de vida dessas pessoas, gente. A quantidade de dinheiro que entra na casa dessas famílias, de uma mesma família. E o povo votando, né? Tá vendo, Simone? São os verdadeiros currais eleitorais, né? E essas oligarquias têm que acabar no Nordeste. Você vê no Maranhão, Sarney passou 50 anos mandando no Maranhão. E o povo lá, depois desse tempo todo, derrubou a oligarquia Sarney. E hoje o Maranhão passa por uma transformação muito grande, né? Aí na Paraíba, meu amigo, tem a família Feliciano, Daniel Feliciano, deputado federal. A mulher vice-governadora, né? Aí vem a família Ribeiro. Enivaldo Ribeiro, vice-prefeito de Campina Grande. Um filho, deputado federal, aquele golpista, enganador do povo de Campina Grande. A filha, deputada estadual, que eu não vou nem dizer o nome desse povo, que dá até nojo. Dá vontade de vomitar. E a mulher de Enivaldo Ribeiro era prefeita aqui de Pilar. Foi porque na última eleição, agora em 2016, ela perdeu, né? Mas agora, no governo oportunista, pilantra e golpista do Temer, ele arrumou, o Agnaldo Ribeiro como líder do governo, arrumou um emprego para a mãe, que agora ela é superintendente da FUNASA na Paraíba. Para você ver o nível de política que a gente tem representando a gente no Congresso Nacional. É só uma família só. E o povo não vê isso. Tá na hora, gente. Passar esse Brasil a limpo, essa Paraíba limpa, enfim. Eleger pessoas comprometidas com o povo, com as classes trabalhadoras, né? Com os professores que estão aí, com os piores salários que a gente tem no Brasil, que é do professor. Que era para ser o maior salário do Brasil, era para ser de professor. Mas não é. É um dos piores salários do Brasil hoje, é de professor. Que é a profissão de todas as profissões. Ninguém é profissional se não passar pelo professor. Era para ser a profissão mais valorizada, mais reconhecida no Brasil, mas não é. É a menos desvalorizada. Então, gente, chegou a hora. Esse ano, 2018, tem que ser um ano diferente. As pessoas têm que fazer uma limpeza geral nesses corruptos, enganadores, são os falsos profetas. Só chega na casa do povo em 4 anos, prometendo milhões e milhões, o céu e a terra. Depois some,
Esse ano vai chegar, depois da Copa vocês vão ver. Vai chegar político nas suas portas, bota os cachorros neles. Vamos votar em pessoas novas. Pessoas comprometidas com o social, com as classes trabalhadoras. E os trabalhadores têm que eleger pessoas que sejam de sua classe, sejam trabalhadores. Porque o povo não aguenta mais, gente. Tanto dinheiro desperdiçado nesse país. Tantas mordomias. E o povo morrendo nas filas dos hospitais. Sem segurança. Né? Sem lazer. Sem remédio nas farmácias. Não dá mais, gente. Não dá. Não dá mais. É muita enganação. O povo tem que acordar, Jacinta. O povo tem que acordar para fazer uma limpeza grande. O Brasil hoje tem 5.570 municípios. E tem 5.570 vice-prefeitos que não fazem nada. Só fazem receber o dinheiro mensalmente. Vice-prefeito no Brasil hoje é um cargo que não serve para nada. Só para colocar parentes na prefeitura. Só para encher a máquina do município. Porque não fazem nada. Não serve para nada o cargo de vice-prefeito hoje. E é um cargo que tem que ser extinto. Para esse dinheiro ser economizado, investir na saúde, na educação, no salário de professor. Você pega o vice-prefeito de Aguiar, vê quantas vezes ele vai lá no ano. Veja aí, quantas vezes ele vai lá no ano. Vai, pega o vice-prefeito de Aguiar, para você ver. De Igaraci, e por aí vai, a Paraíba toda. Imagine no Brasil. São 5.570 vice-prefeitos sem fazer nada. Ainda bota os parentes para agregar cargos e arrecadar mais dinheiro ainda para suas famílias. O problema no Brasil é esse. Esses cargos comissionados têm que acabar no Brasil. Tem que fazer uma limpeza geral nesses cargos comissionados. Reduzir drasticamente 90%. E por aí vai. Né? Começa logo pelo Supremo Tribunal Federal. O ministro do Supremo Tribunal é um cargo vitalício. Tem ministro do Supremo hoje com 30 anos no poder. Isso é um absurdo, gente. Indicado por políticos. Indicado por oligarquias. Isso tem que mudar, gente. Esses cargos de ministro do Supremo Tribunal Federal e nos tribunais superiores tem que ser mandato. Um mandato de 4 anos. Né? 4 anos tá bom demais, fazer um rodízio. E tem que todos ser ministros de carreira. Pessoas vindas de um concurso público. Não pessoas indicadas por políticos. Tá aí Marco Aurélio e outros ministros. Vai fazer 30 anos no Supremo Tribunal Federal. E é um cargo vitalício, não perde. Se aposenta para a vida inteira. E quando morre ainda deixa a pensão para a viúva. É por isso que o Brasil está assim, gente. São muitos privilégios. E o povo morrendo nas filas de hospitais, sem segurança, sem saúde, sem educação. Né? Outra aberração que nós temos no Brasil, esses tribunais faz de conta. Porque Tribunal de Contas hoje no Brasil é o tribunal faz de conta. Porque lá são todos, a maioria, indicação de política, gente. A indicação política. Aqui no Tribunal da Paraíba, Tribunal de Contas da Paraíba, nós temos 7 conselheiros. 5 são praticamente de uma mesma família, gente. Indicado pelo governador e pela Assembleia Legislativa, gente. Isso é imoral. Isso é inadmissível.
Enquanto nós temos lá conselheiros, não, auditores de contas competentíssimos, eu conheço vários, concursados, e não almejam ao cargo de ser conselheiro, porque a política não deixa. Temos que extinguir isso. Temos que acabar com isso. Isso é vergonhoso. Outra coisa vergonhosa no Brasil é a reeleição para governador, para vice-prefeito, para prefeito, para presidente da República. Isso é uma vergonha. O cara é o presidente da República, usa o cargo com toda a estrutura, com avião, com assessores, carros, tudo, para fazer campanha. Enquanto que o adversário não tem nada disso. Isso é um rolo compressor. Temos que acabar com a reeleição no Brasil. Mandato de 4 anos e tchau. Temos que acabar, gente. Não, o Brasil não suporta mais tanto desperdício de dinheiro público. Outra aberração que temos no Brasil é o cargo de suplente de senador, gente. É inadmissível isso. O cara é senador sem ter nenhum voto. Tá aí, na Paraíba nós temos o senador Raimundo Lira, não teve nenhum voto e está lá, assumindo o cargo de senador. Isso é inadmissível, gente. É inadmissível. E um mandato de senador de 8 anos, para quê? Tem que ser 4 anos. 4 anos está bom demais. Igual o deputado. Eu defendo também apenas uma reeleição no parlamento. Você só pode ser deputado 2 vezes, acabou. Só pode ser vereador 2 vezes, tchau. Acabou. É isso que nós temos que fazer no Brasil, uma reforma profunda. Fazer uma nova Constituição para mudar muitas coisas nesse país, acabar com esses privilégios. Nós temos uns auxílios hoje no Brasil vergonhosos. O auxílio moradia hoje dos magistrados, procuradores, promotores de justiça no Brasil é de R$ 4.300, gente. Nenhum professor com doutorado aqui no estado da Paraíba ganha isso. Segundo uma pesquisa do DIEESE, 92% da população brasileira não tem esse salário de R$ 4.700 que a pessoa ganha para morar. Se um juiz, um promotor, um ministro ganha R$ 33.000, todos aqui, os juízes que eu conheço, moram na praia, em casa própria, em mansões, em apartamento de luxo. E o cara ainda vai ganhar R$ 4.300 para auxílio moradia. É zombar na cara do brasileiro, gente. Então, gente, no Brasil tem que mudar muita coisa. Outra aberração que nós temos no Brasil é a justiça militar. Olha só. A estrutura que a justiça militar hoje tem até um tribunal superior militar, gente, com 15 ministros. Para quê? Para julgar o quê? É muita aberração, gente. Muita aberração, é muito dinheiro público gasto nesse país desnecessário. E temos que mudar isso urgentemente, não tem outra coisa a não ser nas eleições deste ano. As eleições desse ano é fundamental para o povo fazer uma limpeza nesses políticos que não fazem nada. Olha a aberração na Paraíba. Na Paraíba e no Brasil. A Paraíba, nós temos 6 ex-governadores que recebem pensões de R$ 23.000 e R$ 500.000 por mês. 6 ex-governadores recebem pensões de R$ 23.000. E fora esses 6 ex-governadores, tem as viúvas. Tem 8 viúvas
de ex-governadores recebendo pensões também, né? De R$ 23 mil, de R$ 500 mil. Isso é inadmissível, gente. O cara foi governador, é um servidor público igual a mim, igual a qualquer outro. Já tem muitas benesses do cargo e depois ainda ganha uma aposentadoria pro resto da vida. Aí morre e deixa para a mulher, né? E os deputados na Paraíba? Na Paraíba nós temos 59 deputados, ex-deputados, ganhando pensão, só porque foram deputados por 2 mandatos, 8 anos. Ganhando pensão do Estado, gente, a vida toda. E o trabalhador passa 35 anos para poder se aposentar com salário mínimo. Isso é inadmissível, é uma aberração, gente. E além desses 58 ex-deputados que ganham pensão do Estado, porque foram deputados por 8 anos, ainda tem as viúvas. São 62 viúvas de ex-deputados que ganham pensão do Estado pela vida toda. Isso é inadmissível. Não podemos mais tolerar, gente. Não podemos mais tolerar essas aberrações, essas excrescências, esses escárnios que o Brasil passa. A Paraíba hoje paga 18 milhões e 500 mil reais por ano a ex-deputados, a ex-viúvas de deputados e a 8 viúvas de ex-governadores e 6 ex-governadores. Isso é inadmissível. Não aguentamos mais tanto gasto público com pessoas que não precisam. Essas pessoas não precisam. A maioria são pessoas, empresários, que têm altos salários, moram na praia e ainda ficam sugando o dinheiro público a vida toda. Enquanto que a pessoa está aí morrendo nas filas dos hospitais, sem poder pagar uma consulta médica. Porque você depender do SUS hoje, você está prestes a morrer, né? São coisas que a gente fica indignado. Mas o povo tem uma grande arma na mão, que é o título de eleitor. E este ano, o povo tem tudo para fazer uma limpeza nos maus políticos. Temos bons políticos. Agora são poucos. São poucos. Bem intencionados, que trabalham, que lutam pelo social, lutam pela educação melhor, lutam pela saúde melhor. Mas são minorias. É isso que eu digo, as pessoas de bem têm que entrar na política, gente. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito, as pessoas de bem têm que entrar na política. Para ser a maioria. Olha aí o caso de Cabedelo. Eu fui candidato em Cabedelo em 2016. Eu e o companheiro Marcos Patrício. Marcos Patrício é um guerreiro de Cabedelo que é auditor do Tribunal de Contas. Cara, ficha limpa, competentíssimo. Já foi candidato em Cabedelo 3 vezes. E o povo não dá uma chance. Em 2016, eu encabecei uma chapa com ele, candidato a prefeito, e eu, candidato a vice-prefeito. Andamos a cidade de Cabedelo inteira, bairro por bairro, casa por casa. E as pessoas diziam: Marco, você é o melhor candidato para Cabedelo, mas eu não posso votar em você porque o prefeito me prometeu um emprego. Outro dizia: Marcos, você é o melhor candidato, Françoaldo, mas a gente não pode votar em você
porque o vereador fulano de tal vai me dar um emprego, vai dar um emprego à minha filha. Tá aí. Tá aí, Cabedelo. Cabedelo, notícia no Brasil inteiro, até na Rede Esgoto, que é a Rede Globo. A Rede Esgoto, porque aquilo ali é um lixo. O povo tem que aprender a ler jornais, as mídias sociais e as mídias independentes, porque essa televisão brasileira é um lixo. Tá aí, Cabedelo. Na lama. A cidade de terceira arrecadação do estado e não tem nada. Não tem nada. Não tem calçamento, não tem saneamento, não tem saúde, não tem estrutura. Tá aí, o prefeito preso, 4 vereadores presos, 6 afastados, né? Cabedelo hoje praticamente dobrou a folha de pagamento de vereadores, que é um absurdo. 10 vereadores afastados estão recebendo um salário de R$ 8.200, que isso não poderia estar acontecendo. Tá aí, Cabedelo, na lama. O prefeito interino que assumiu, que é vereador, passou no Fantástico, ele recebendo um envelope, ninguém sabe o que é que tinha naquele envelope. Eu espero que o Ministério Público desvende o que era que tinha naquele envelope. Porque os vereadores de oposição que tem Cabedelo dizem que não recebem salário em envelope. Recebe na sua conta bancária. Mas o Brasil inteiro viu aí. As pessoas, os vereadores recebendo envelope na Câmara de Cabedelo. Né? O Ministério Público está aí investigando e a gente confia no Ministério Público, no GAECO, na Polícia Federal, para que possa fazer uma varredura, né, em Cabedelo e passe Cabedelo limpo, porque a cidade faz 30 anos que não cresce, não sai da lama nem da poeira nem do buraco. Vou mandar um abraço aqui para Maria de Fátima Alves, minha irmã que está lá em São Paulo, Antônio Marcos, primo que está lá em São Paulo, Jacinta Roseno, enfim, todos que estão aqui nos assistindo. Quer dizer, Antônio Marcos, que o Vale do Piancó, eu procedo lá do Vale do Piancó, eu tenho alguns projetos importantes para o Vale do Piancó. Primeiro projeto importante que eu vou lutar, brigar na Assembleia, eu chegando lá, é a universidade pública para aquela região. Da UEPB, que é a Universidade Estadual, ou da Federal, a gente tem que levar uma universidade pública para o Vale do Piancó. O estudante do Vale do Piancó vem estudar em Patos todo dia, de ônibus, de van. Então é um sofrimento grande. Então a gente tem que levar uma universidade pública para o Vale do Piancó. Não tem jeito. Já tem o IFPB em Itaporanga. Funciona precariamente, mas funciona. E o Vale do Piancó só vai se desenvolver com a educação, gente. Esse país não se desenvolve sem educação, investir maciçamente na educação. Professor tem que ser o melhor salário do Brasil, tem que ser de professor. Não tem jeito, é a realidade. Você pega os países desenvolvidos, o melhor salário do país desenvolvido é de professor. Porque é a profissão de todas as profissões. Eu não sou formado em Direito, mas como era que eu ia chegar à formatura sem passar por um professor? Não tem como. Não tem como. E o Vale do Piancó, Tomás, nós vamos também lutar bastante para essa transposição chegue ao Vale do Piancó. Porque a transposição está parada, né? A transposição está parada hoje. A região de Cajazeiras, São José de Piranha, praticamente pararam a transposição. Aqui em Campina Grande, como era, Campina Grande estava em colapso, correram, inauguraram a transposição sem terminar.
entendeu? Sem terminar a transposição, mas trouxeram água para Campina Grande, porque tem uns políticos lá, ou mal ou ruim, brigaram para isso. Mas o sertão está aí, abandonado a transposição, né? Abandonado a transposição. Mas nós temos que brigar muito para a transposição, também o eixo da transposição, ir para o Vale do Pinhancó para encher Coremas. Porque Coremas hoje está seco, gente. O assunto de Coremas está apenas com 10% da capacidade. Porque estava com 2, 3. Ainda bem que choveu bastante esse ano e deu para chegar a 10% da capacidade. Outra obra importante, Jacinto, que você toca, esse asfalto de Aguiar São José de Piranhas. Isso aí é um sonho de todos os aguiarenses, todos os municípios aí de Serra Grande, Caiana, vai beneficiar muita gente, principalmente São José de Piranha e Aguiar, né? Olha aí, já pensou esse asfalto Aguiar São José de Piranhas, passando o ônibus para São Paulo, Brasília, Salvador? Isso vai desenvolver muito a região. E nossa cidade Aguiar, que vai ser uma cidade polo central, né? Isso é importantíssimo, esse asfalto. E é apenas 40 quilômetros, que vai ter um acesso rápido, e as pessoas que querem ir para Cajazeiras, para Souza, enfim, vai para São José de Piranhas. Não tem problema. Asfalto gera desenvolvimento, né? A Aguiar passou 50 anos na lama, na poeira e no buraco, né? Vários governadores prometiam e nunca faziam a estrada de Aguiar a Pinhacó. E Ricardo, por ser um governo operoso e faz bastante obra, levou esse asfalto para Aguiar e se tornou realidade. Ninguém acreditava, ninguém sonhava. As pessoas sonhavam, mas ninguém acreditava que o asfalto chegasse até Aguiar, mas chegou, né? Tá aí. As pessoas mudaram muito. Pessoas compraram carros novos, trocaram de carro, porque a estrada não tinha condições de você botar um carro novo, né? Estrada cheia de buraco, cheia de cratera. No inverno era só lama e no verão era poeira e buraco. Essa estrada era um absurdo. Então são coisas que tem que ter muita luta, né? Tem que ter muita luta, porque o Vale do Pinhancó é muito carente de representação. Os deputados que vão no Vale do Pinhancó só vão em 4 anos, chega lá com a mala cheia de dinheiro, compram uma liderança política e vão-se embora. Vão-se embora. E o povo esse ano tem que botar os cachorros deles. Quando chegarem aí para pedir voto, botem os cachorros deles. Porque, meu amigo, chega de representante largatixa, que só faz balançar com a cabeça. Nós temos um filho de Aguiar, que é deputado estadual, né? O Branco Mendes. Mas meu filho é um zero à esquerda, rapaz. É um zero à esquerda. Não faz nada, né? Branco é lá do Logradouro, todo mundo conhece aí a história dele aí no Aguiar. E a própria estrada que beneficia Aguiar a Coremas, São José do Lago Batapada, ele não consegue essa obra com o governador para asfaltar. Quer dizer, é um governador muito fraco, é um deputado muito apagado, fraco, não tem proposta visível, não tem proposta para a mudança do Vale do Pinhancó. Então é um zero à esquerda, gente. A realidade é essa. O pessoal diz que eu falo muito, mas é verdade. A verdade às vezes dói, né? Magoa, mas
A gente tem que dizer. Tem. Não tem outro meio a não falar a verdade. E eu vou ser assim a vida toda. Eu não tenho como mentir, gente. Porque eu sou de uma família, minha mãe, meu pai, me criou assim. Né? Não tem como mentir. Não tem como mentir. E vai ser minha vida toda assim. Não tem para como mentir para as pessoas, gente. Não tem. Porque você ser enganado por alguém, isso é triste. Como você não quer ser enganado, você não tem o direito de enganar ninguém, gente. Triste. Então as pessoas têm que acreditar, gente, na mudança, na renovação. O Brasil precisa de renovação. O povo precisa acordar. Eu fiquei muito triste nesta greve dos caminhoneiros, que eu passei 12 dias sem abastecer meu carro. 12 dias. Enquanto a greve não terminou, eu não abasteci meu carro. Eu disse, se faltar gasolina, eu vou andar a pé, de ônibus, mas não vou abastecer o carro para colaborar com a greve, gente. Muita gente me criticou, disse que eu estava apoiando a greve dos caminhoneiros, que era a greve de empresário. Eu digo, não, rapaz, eu fui visitar os caminhoneiros. Eu fui visitar os caminhoneiros na Lagarauchinha, em Cabedelo. Eram pessoas simples, pai de famílias, lutando por uma causa justa. Mas a maioria dos brasileiros não colaboraram, gente. Aqui em João Pessoa, pessoas esclarecidas, dormindo na fila. Chegava na fila de 5 da manhã, passava o dia para colocar gasolina de 10 reais, 8 reais. Não é, gente, assim, gente. Pelo amor de Deus. Os empresários fizeram foi faturar com a greve dos caminhoneiros, porque a população não ajudou. Foi para as filas dos postos, filas quilométricas. Muitos foram assaltados. Gente dormindo na fila, deixava o carro lá para passar a noite. Então, é triste, gente. É triste, mas o brasileiro é um povo trabalhador. É um povo que quer vencer. E a gente tem que acreditar. Porque às vezes dá um desengano tão grande. Dá um desengano enorme. Né? Com tanta safadeza. Com tanta burocracia nesse país. Tanta corrupção. Às vezes dá um desengano. Dá vontade de você ir embora desse país. Às vezes eu já pensei muito em ir embora desse país. Mas quando a gente vê que é um país tão bonito, tão rico, né? Tá aí. Os preços dos combustíveis dobraram de preço. A gasolina praticamente dobrou de preço com esse golpista que está aí no poder, esse Temer. Né? Praticamente quer privatizar a Petrobras, uma empresa brasileira que só dá lucro. Apesar do roubo que teve lá, mas é a empresa brasileira que dá mais lucro no Brasil, a Petrobras. O pré-sal, pegou o pré-sal, que era 75% do pré-sal para a educação e 25% para a saúde. Sabe o que eles fizeram? Revogaram a lei do pré-sal. A lei da partilha, que chama a lei da partilha, revogaram a lei da partilha, entregaram o pré-sal às petrolíferas estrangeiras dos Estados Unidos. Hoje nós estamos importando combustível dos Estados Unidos, porque nossas
nossas refinarias foram praticamente sucateadas e o Brasil exporta o petróleo cru, os Estados Unidos refina e vem vender no Brasil a gasolina mais cara que onde deveria estar aqui, refinando aqui nas nossas refinarias. Temos um aqui em Pernambuco, foi gasto bilhões de dinheiro e a refinaria não está operando, acho que 50% da capacidade. Isso é inadmissível, gente, é imoral. Então o brasileiro tem que acordar, tem que abrir os olhos, fazer uma limpeza geral. Não reeleja deputado mentiroso, falastrão, envolvido em corrupção. Não reeleja. Na Paraíba, de 12 deputados federais, só tem um que merece um voto. Só um. Que é Luiz Couto. Porque o resto, meu filho, pode tocar fogo. Pode tocar fogo. A verdade é essa. É verdade. Espero, Guilherme, nosso amigo Guilherme lá de Cabedelo, espero que o povo acorde. Você viu aí a situação de Cabedelo, né? Você que é um cabedelense nato, né? Viu a situação de Cabedelo. A situação de Cabedelo é triste, é de fazer cortar coração. A cidade dessa belíssima, praias belíssimas, lindas, banhada pelo mar e pelo rio. Cabedelo é uma ilha, né? É uma ilha banhada pelo mar e pelo rio, com 60 mil habitantes. Era para ser uma cidade maravilhosa, com as melhores infraestruturas do Nordeste. Tem tudo. Cabedelo tem tudo para ser uma das melhores cidades do Nordeste. Infraestrutura belíssima, com hotéis bons, pousadas, incentivar o turismo. Era para ser igual a Porto de Galinha, Cabedelo. Mas faz 30 anos que não tem investimento. Uma organização criminosa. Isso quem está dizendo não sou eu, quem diz é o Ministério Público na sua denúncia. Uma organização criminosa arrasou Cabedelo. Acabou com Cabedelo. Mas nós vamos recuperar Cabedelo. Vamos recuperar Cabedelo porque nós estamos defendendo eleições já limpas em Cabedelo. Para tirar Cabedelo do buraco. Cabedelo tem que ser a melhor cidade do Nordeste. Tem potencial para isso. Temos a Areia Vermelha, que é uma praia belíssima, fica em Cabedelo. Temos o pôr do sol no Jacaré, né? As praias de Camboinha, Praia Formosa, são lindas, gente. A água é um cristal. Você pensa que você está no Caribe. Mas não tem infraestrutura. Não tem um calçadão, que era para ter um calçadão. Todas as praias de Cabedelo. Não tem. Mas a gente acredita na transformação. Eu tenho sonhos. Eu acredito na mudança. Que o povo vai acordar. Vai acordar e passar esse país a limpo. Passar esse país a ser um país de vergonha, onde as pessoas possam ter uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade. Eu só acredito na mudança nesse país se nós investirmos pesado na educação. Pesado. O melhor salário desse país tem que ser de professor. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. O professor tem que ser o melhor salário do Brasil. Tem que ter escola padrão. A escola tem que ser igual a nossa casa, gente. Confortável. Com um padrão de excelência. De excelência mesmo. As escolas hoje têm que ter piscinas, tem que ser integrais,
para as crianças passar o dia na escola fazendo xadrez, aula de música, de dança, né? Dama. Porque é mente ocupada, mente vazia é a escola do diabo, né? Então as escolas têm que ser integral. O aluno passa amanhã na sala de aula, à tarde ele vai fazer um curso de dança, de robótica, vai jogar xadrez, dama, vai desenhos, enfim, aula de reforço. Tem que ter uma piscina para as pessoas fazerem natação, praticar esporte. É essencial a educação, gente. Não tem como mudar esse país se não for com a educação. Não tem. Não tem. Porque a educação conscientiza as pessoas a se alimentar bem, né? A ter os hábitos alimentares e higiênicos. E as pessoas vão adoecer menos. Vão adoecer menos, porque se você se alimenta bem, se você tem uma educação de qualidade para ter um parâmetro de vida, você vai adoecer menos, né? Mas tem que ter alimentação também, né? Então, eu acho que esse ano o povo tem uma grande chance de eleger pessoas comprometidas com o povo, com as pessoas mais necessitadas, as pessoas que precisam do Estado. Quem precisa do Estado são as pessoas pobres, gente. O Estado não pode estar dando emprego para pessoas que não precisam. É o tal do cargo de confiança hoje, que isso é uma desgraça no nosso país. É o tal do cargo de confiança. Isso tem que acabar. Tem que ser mínimo. Os cargos de confiança no Brasil tem que ser mínimo. Mínimo. Outra grande desgraça no nosso país que a gente temos é o tal do nepotismo, gente. Hoje o prefeito numa cidade como Aguiar, né, nomeia a irmã, nomeia uma prima para ser secretária de ação social, e ela morando em Campina Grande, gente. Quando vai uma vez no mês em Aguiar. Isso é inadmissível, né? Inadmissível. Esse nepotismo. Nomeia a irmã, tem prefeitura que é a família todinha. É a mulher, os filhos, os irmãos, tudo secretário. Tem que acabar no Brasil, tem que acabar, já chega. Chega de tanta pilantragem. Chega. O povo não aguenta mais. O povo não aguenta mais, o povo está cansado. E o povo tem que participar das eleições, viu? O povo tem que participar das eleições. Esses fake news que estão aí dizendo que 51% de voto nulo e branco anula a eleição, isso é mentira, gente. Voto branco e nulo no Brasil não conta. Está na Constituição. O Brasil só voto válido é contado, só os válidos. Somente. Voto branco e nulo não anula a eleição. E isso, as elites e as oligarquias estão espalhando isso para o povo não ir votar. Por quê? As famílias deles vão. As famílias deles vão votar e eles continuam no poder. O povo tem que se alertar, gente, porque tem muito bandido na política. Muito bandido na política. Rapaz, Jacinta, esse prefeito de Aguiar tem tanta denúncia já. O problema é que a justiça no Brasil é lenta, Jacinta. Infelizmente, eu faço parte da justiça, do Poder Judiciário, e é muito lenta a justiça, viu? Você vê lá em Aguiar, o Rio São Francisco, que cai... Rio São Francisco do Aguiar é o nome do rio. Cai dentro do açude de Coremas, e os esgotos, a maioria dos esgotos do Aguiar cai dentro dele. Você pode ver aí os vídeos no meu Facebook. Eu fui em maio lá e filmei, fiz uma filmagem e coloquei no Facebook. Tem uma denúncia em Piancó no Ministério Público
sobre os esgotos do Aguiar que cai dentro do rio. É esgoto, a fedentina que faz dó. O rio todo poluído, faz pena, faz pena. Não tem quem faça nada. Não tem um prefeito, não faz nada, os vereadores não fazem nada. Tá lá. A denúncia está lá em Piancó, esperando pelo relatório da SUDEMA. A SUDEMA é uma autarquia do Estado. Essa que não anda mesmo. Porque não tem servidor competente para fazer. Os que tem lá são requisitados. A SUDEMA tem um escritório em Patos, o núcleo do sertão lá do Vale do Piancó em Patos. Tá lá, esperando fazer um relatório dos esgotos lá do Aguiar. E tá lá, denúncia parada. Eu fui lá em Piancó agora em maio e o promotor mandou uma carta precatória lá para Patos para intimar a SUDEMA, para o fiscal da SUDEMA fazer um relatório sobre os esgotos lá, que essa denúncia é de 2015, vai fazer 3 anos agora em agosto. Mas agora em julho eu vou levar a imprensa lá, vou levar a televisão lá para filmar aqueles esgotos de Aguiar e botar pro Brasil todo ver. Aí alguém vai tomar providência, né? Porque não tem como, rapaz. O rio tá lá, mataram o rio, né? E esses dejetos caem tudo dentro de Coremas. Cai tudo dentro do açude de Coremas quando o rio tá cheio, né? Porque quando não tá, aí os esgotos ficam dentro do rio, pronto. Acabaram com o rio. O rio não... A água... Não, os poços que tem dentro do rio acabaram porque são muitos esgotos, muitos dejetos. Pois é, amigos. Quero aí agradecer a participação de todos e vamos para a luta, né? A luta é essa. Agradecer a participação de Jacinta, Guilherme, Fátima Alves, Vitor Preste, Antônio Marcos, enfim, todos que participaram e ouviram nossa conversa. E eu sempre gosto de fazer alguma poesia quando eu estou falando assim ao vivo. Eu tenho essa poesia que fala sobre o Nordeste brasileiro. Ela diz assim: o Nordeste brasileiro precisa se desenvolver, mas para acontecer tudo isso, o eleitor tem que aprender. Eleger políticos ficha limpas, honestos e sérios, que criem todos os critérios para a seca, a fome, a violência e a miséria acabar. Porque a melhor certeza de acabar com a pobreza é a transposição do Rio São Francisco terminar. Pois é, gente. Boa noite a todos. E fiquem com Deus. E amanhã vamos bater mais um papo a partir das 21 horas. Vamos bater mais um papo aqui interagir com as pessoas que realmente têm esse tempo precioso. E vou terminar com mais uma poesia. Aqui vou finalizar com prazer e alegria, esperando aqui voltar com mais propostas e poesias, porque o que há neste país e nesse mundo é fome, miséria, corruptos e corruptocracia, com o pobre ficando mais pobre a cada dia, favorecendo assim a essa elite corrupta e a burguesia. Muito obrigado, boa noite e até amanhã.